Olá, juventude, professor Celso, do curso preparatório alto nível. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje estaremos dando continuidade à nossa aula de vetores, parte 2. Portanto, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se gostar do vídeo, curte e compartilha com aqueles amigos que estão na mesma vibe que vocês. Dito isso, vamos ao que interessa. E antes de iniciarmos o nosso conteúdo de vetores, parte 2, vamos fazer uma pequena revisão. Bem, e na primeira aula, nós vimos a definição de vetor. Vetor é um símbolo matemático representado por um segmento de reta que fica completamente definido pelo seu módulo ou intensidade, direção, sentido e unidade. E aí abaixo nós temos a representação do vetor AB e do vetor C. Vetor AB nós temos a origem nesse ponto e a sua extremidade, ou seja, a ponta da flecha. Vou trocar aqui a cor da caneta. Ok, vetor C. Nós temos também a origem, que é o início do vetor, e a sua extremidade. Módulo. O que seria o módulo? Fazendo aqui, né, revisão da aula anterior. O módulo é o valor numérico seguido da unidade de medida. E nós temos aí 3 exemplos a seguir. Nós temos o vetor força igual a 5 newtons, o vetor velocidade 10 metros por segundo e o vetor aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Direção. Direção é o ângulo que o vetor forma com um eixo de referência qualquer. Ou seja, direção é a posição no espaço determinada pela reta suporte no segmento orientado. Então, no nosso caso aqui em tela, o vetor A, ele tem uma direção vertical, tomando como base a semirreta R, ou seja, o nosso eixo de referência, ok? Então, geralmente, a gente costuma definir a direção como vertical ou horizontal na maioria dos casos. Sentido. Sentido é a orientação que o vetor tem ao longo do seu suporte, ou seja, o sentido é para onde o vetor aponta. Nesse caso, nós temos o vetor A apontando para a direita e o vetor B apontando para a esquerda. Soma de vetores. Na aula passada, eu fiz questão de trazer as 4 situações em que nós temos, tá, o ângulo formado entre os vetores. Então, os vetores, eles podem formar um ângulo nulo se eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Eles podem formar um ângulo de 180 graus se eles tiverem a mesma direção e sentidos opostos. Eles podem formar um ângulo de 90 graus ou um ângulo θ qualquer. Então, sempre que formos trabalhar com soma vetorial, nós nos depararemos com uma dessas 4 situações. Então, fica bastante fácil você visualizar as situações que você poderá se deparar nas questões que, porventura, você tente resolver, ok? E isso se tratando de soma vetorial. Então, vamos lá.
Sejam dois vetores, parcela A e B, formando entre si um ângulo θ, onde θ é menor que 180 e maior que zero. O vetor soma, também chamado de vetor resultante, é representado por R. Em alguns casos, esse vetor é representado pela letra S de soma também, ok? Então, não estranhe, R ou S vai dar no mesmo. E indicado por... Na soma vetorial, nós temos a indicação vetorial e nós temos a indicação modular. A indicação vetorial é a representação gráfica dessa soma, ok? E a indicação modular, como o próprio nome diz, é o módulo que o vetor tem. Então, nós temos como exemplo aqui o nosso vetor A e o nosso vetor B, formando aqui o nosso ângulo θ, certo? Então, isso é a indicação vetorial. E para encontrar a indicação modular, a gente aplica aí a lei dos cossenos, ok? Representada aqui por esta fórmula, onde o módulo de R é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo formado pelos segmentos, ou seja, pelos vetores, ok? Vamos lá. Graficamente, vamos agora analisar as 4 situações. Tá? Como é que eu faço a soma de vetores, graficamente falando? Bem, eu vou juntar a extremidade de um vetor com a origem do outro, ok? Então, aqui nós temos o vetor A, de direção horizontal, sentido para a direita, e eu vou somar esse vetor B com o vetor A. Eu disse vetor A, né? Que é o vetor B, desculpa. Então, eu vou somar B mais A. Como que eu faço isso? Pego aqui o nosso vetor B, tá? E incido a sua extremidade com a origem do nosso vetor A. Então, tenho extremidade de B com origem de A, e aí eu tenho o meu vetor soma logo aqui abaixo. Então, graficamente, essa é a representação de uma soma vetorial. Quando todos os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, como é que eu faço a representação gráfica? Ora, primeiramente, se todos têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo que eles formam entre si, o ângulo θ, é igual a zero. Então, é simplesmente você colocar um vetor atrás do outro, onde a extremidade de um vai coincidir com a origem do outro, que foi o que a gente fez anteriormente. Então, esse é o meu vetor soma. Vamos lá, para o segundo caso, né? Onde os vetores formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Nesse caso, os vetores têm a mesma direção em sentidos opostos, como nós estamos vendo aqui, ó. Vetor A, direção horizontal, sentido para a direita. Vetor B, direção horizontal e sentido para a esquerda. Então, formam um ângulo de 180 graus. Então, graficamente, se a gente fosse seguir a regra, juntando a extremidade de um com a origem de outro, ficaria mais ou menos isso aqui, ó. O nosso vetor A, que é o maior, está aqui a extremidade dele, e logo abaixo, né, paralelamente ao vetor A, eu colocaria aqui, ó, o meu vetor B, tá? De sentido para a esquerda, ok? Então, veja que a extremidade de A está aqui, certo? Coladinho, né? Paralela aqui, digamos assim, certo? Coladinho com a extremidade com a origem do B. E o vetor soma
vai ser o que falta para completar o vetor A. E esse vetor soma aqui, ele vai ter a mesma direção do nosso vetor A, ou seja, ele vai apontar para a direita. Por quê? Porque o vetor A é o maior vetor. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a terceira situação, quando os vetores formam um ângulo de 90 graus. Então, quando os vetores formam entre si um ângulo aqui de 90 graus, nós costumamos usar a regra do paralelogramo para efetuar essa representação gráfica. E aí, veja só, eu traço uma reta paralela aqui ao vetor A, certo? E traço uma reta paralela ao vetor B. Tá? Então, deixa eu melhorar aqui. Eu vou dizer que aqui é a paralela A e aqui é a paralela B. Tá? Com isso, eu formo um paralelogramo. E o que é um paralelogramo? É a figura geométrica que possui os lados opostos paralelos. Logo, o meu vetor soma, ele vai ter origem na origem dos vetores e extremidade na extremidade dos segmentos paralelos aqui, ó. Então, esse é o meu vetor soma utilizando o método do paralelogramo. Vamos à regra. A regra consiste em juntar as origens dos vetores parcela e fechar um paralelogramo. O vetor soma é a diagonal do paralelogramo, cuja origem é a mesma dos vetores parcela. Então, foi o que eu fiz, né, ali em cima. Eu utilizei a regra do paralelogramo, certo? Vamos ao nosso quarto e último exemplo aqui, tá? Quando os vetores formam um ângulo qualquer. Então, no nosso caso aqui em tela, o vetor A e o vetor B, agora, eles formam um ângulo de 60 graus. Então, posso usar a regra do paralelogramo para essa situação, ok? Para fazer a indicação gráfica dessa soma vetorial. Então, o que eu fiz aqui? Eu transportei o vetor A para cá, tracei uma paralela A, aqui eu tracei uma paralela a B, certo? Então, meu vetor soma é esse segmento orientado aí, ok? Origem do vetor soma coincidindo com a origem dos vetores A e B, e a extremidade coincidindo aqui com a paralela A e a B. Exemplo prático, a regra do paralelogramo. Veja que nós temos aqui, nesse quadriculado, um vetor A, formando aqui um ângulo de 45 graus. Né? Nós temos um vetor B aqui, certo? Na horizontal. E nós temos um vetor C aqui na vertical. Certo? Vamos usar a regra do polígono fechado aí. Certo? Regra do polígono fechado. A regra anterior foi a regra do paralelogramo. E agora é a regra do polígono fechado. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos juntar a origem de um vetor com a extremidade do outro. Tá? E no final, o vetor soma será o segmento com origem no vetor A e extremidade no vetor C. Então, veja que nós temos aqui o nosso vetor A, 45 graus. O nosso vetor B, que ele ficava aqui, nós transportamos ele aqui para cima. Para quê? Para que a origem do vetor B, certo? Ela coincidisse aqui com a extremidade do A.
E o nosso vetor C, que ele estava aqui no cantinho, aqui, ó, nós transportamos ele para cá, para que a sua origem coincidisse com a extremidade do vetor C. E aí o vetor soma é esse cidadão aqui, com origem no vetor A e extremidade coladinha com a extremidade do vetor C. Então, esta é a regra do polígono fechado, ok? Bem, agora nós vamos dar início ao conteúdo da aula de hoje, certo? E o nosso conteúdo hoje, ele começa com o vetor oposto. Então, a aula de física, vetores, parte 2, ela se inicia a partir de agora com a definição de vetor oposto. O vetor oposto é um vetor que tem o mesmo módulo ou intensidade, a mesma direção do vetor de origem, porém, o sentido é contrário ao vetor de origem, ok? Se não, vejamos aí os exemplos abaixo. Nós temos aqui um vetor V, direção horizontal, sentido para a direita. Quem seria, então, o vetor oposto ao vetor V? Seria um vetor com a mesma intensidade, a mesma direção, porém, o sentido de menos V seria para a esquerda, ok? Outro exemplo aqui seria o nosso vetor K, tá? Então, o nosso vetor K, ele tem uma determinada inclinação, suponhamos em relação ao eixo X, certo? E aí, o vetor oposto só vai mudar o sentido, que em vez de apontar para cima, vai apontar para baixo. Então, o oposto de K seria aqui o nosso menos K. Ok? Entendido aí? Então, por que que nós temos que abordar vetores opostos? Porque a partir de agora, nós vamos trabalhar com subtração de vetor. Então, vamos lá. Subtração de vetor. Como é que eu faço para realizar essa operação? Então, o vetor diferença é a diferença entre V2, aqui para o nosso caso em questão, ó, o vetor diferença é a diferença entre V2 e V1. Ou seja, o vetor diferença vai ser V2 menos V1. Portanto, para subtrair V1 de V2, deve-se adicionar V2 ao oposto de V1. Então, vamos usar aqui tanto o método do paralelogramo como o método do polígono fechado, ok? Então, peguei o meu vetor V2, que é esse vetor aqui, transportei ele para cá. O vetor V1, que apontava para a minha direita, ele manteve a mesma direção, porém agora ele aponta para a minha esquerda. Então, aqui é o vetor menos V1. Usando o método do paralelogramo, o que que eu faço? Eu transporto V2 para cá, V1 menos V1 eu transporto para cá, tá? E o vetor diferença é esse vetorzinho aqui, em vermelho, ok? Se eu quiser utilizar a regra do polígono fechado, a mesma coisa. A extremidade de um vetor, ela vai ter que combinar com a origem do outro, tá? Então, eu tenho aqui o vetor V2 guardar a mesma direção e o mesmo sentido,
Porém, a extremidade de V2 vai estar colada com a origem de menos V1. Por quê? Porque o vetor V1 menos V1 é o negativo de V1. Então, ele tem sentido contrário. Tá? Aqui o menos V1. E aí, pela regra do polígono fechado, o que eu faço? O vetor diferença é VD, que tem a origem junto com a origem do V2 e a extremidade junto com a extremidade do menos V1. Então, está aqui os dois métodos utilizados para fazermos a subtração vetorial. Isso graficamente falando. Vamos lá. Vamos para uma aplicação agora da subtração de vetores. Então, nós temos aí a seguinte questão. Dados os vetores A e B, de módulo 6 e 8, respectivamente, determine graficamente a diferença VD de A menos B e calcule o seu módulo. Então, pessoal, a gente tem que analisar o que ele está dando, o que ele está pedindo. Na física, a gente tem sempre que interpretar tudo que está sendo dado e com bastante atenção. Se não, vejamos. Tenho dois vetores AB. Aqui os meus vetores. Os vetores A e o vetor B. Ok? Vetor A, direção vertical, sentido para baixo. Vetor B, direção horizontal, sentido para a direita. Quais são os módulos dos vetores? 6 e 8. Veja que aqui ele usou a palavra respectivamente. Quando ele utiliza a palavra respectivamente, quer dizer que o valor dos vetores está de acordo com a ordem dada no início do problema. E a ordem foi dados os vetores A e B. Então, eu vou dizer que o módulo de A, aqui, ó, aqui que o módulo de A é igual a quanto? A 6. E o módulo de B é igual a 8. Certo? Então, temos que ter atenção. E aí, o que ele quer? Ele quer que você determine graficamente, ele quer que você faça graficamente a diferença entre A e B e quer que calcule o quê? Calcule o módulo. Então, veja que nós temos dois cálculos a fazer, tá? Dentro de uma única questão. E mais, temos que ter atenção com relação aos módulos de cada vetor. Então, graficamente eu vou pegar o meu vetor A, colocá-lo aqui, só que o meu vetor B agora, ele vai ter, o meu vetor menos B, ele vai ter sentido contrário ao vetor B. Ou seja, se o vetor B ele tinha sentido aqui à direita, o meu vetor menos B ele vai ter o que? Sentido para a esquerda. Então, aqui estão eles, tá? A, origem de A, com a origem de B. Vou utilizar o método do paralelogramo. Tracei aqui paralela a menos B, tracei aqui uma paralela a A, e esse aqui é o meu vetor diferença, ou seja, a origem do vetor diferença coincidindo com a origem do vetor menos B e com a origem do vetor A, ok? E extremidades aqui, no cantinho, ok? Na diagonal. Isso aqui é a regra do meu paralelogramo.
Bem, e a regra do polígono fechado? Como é que eu faço? Aqui está o vetor A, aqui, e o vetor menos B. Ou seja, a extremidade do A coincidindo com a origem do menos B, e o meu vetor diferença, origem com origem e extremidade com extremidade. Ok? Então, graficamente, eu posso usar os dois métodos, tanto o método do paralelogramo como o método do polígono fechado. Ok? Vamos agora calcular o módulo, certo? Então, veja que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, ó, onde o VD é o quê? É a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Tá certo? Então, se eu conheço todos os lados de um triângulo retângulo, ok, eu posso agora, tá, calcular o meu vetor diferença. Se eu conheço dois lados aqui, melhor dizendo, né? Então, eu vou dizer que vetor diferença ao quadrado é igual a ao quadrado mais menos b ao quadrado. Então, o meu vetor diferença ao quadrado vai ser igual a quanto é o meu vetor A que ele deu aqui, ó. E o meu vetor A, quanto é o módulo dele? 6. Então, 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Ok? Então, menos 8 ao quadrado dá igual a 64. E 6 ao quadrado dá 36. Portanto, o meu vetor diferença vai ser igual aqui a raiz de 100. Logo, o meu vetor diferença é igual a 10. Então, eu achei aqui o módulo do meu vetor diferença e determinei graficamente quem era o meu vetor diferença pelo método do paralelogramo e pelo método do polígono fechado. Vamos lá. Produto de um número real por um vetor. O produto de um número real por um vetor nada mais é do que você pegar esse número real e multiplicar o vetor. Simples. Produto é só multiplicar o número pelo vetor. Porém, se esse número real for negativo, o vetor produto ele vai ter sentido contrário, ok? Ele vai ter sentido contrário ao vetor que está sendo multiplicado pelo número. Como assim? Vamos lá. Produto de um vetor por um número real. O produto de um número real por um vetor, V, é representado pela expressão. Vetor produto é igual a N vezes V. Okay? Esse N aqui não é um vetor, tá? Então, características do vetor produto. Ora, as características. O módulo vai ser módulo de P é igual a N, onde N é o número real, vezes V. Direção, a mesma do vetor V. E o sentido, o mesmo de V, que eu falei anteriormente. Se N for positivo. Certo? O mesmo de V, se N for positivo. E oposto a V, se N for negativo. Ok? Vamos lá. Exercício de aplicação. Como é que a gente pode fazer essa operação? Produto de um vetor por um número real. Vamos lá. Assim, ó. Chega aí.
Seja K um vetor de módulo 5. Calcule o módulo do vetor produto de K para n igual a 2 e n igual a menos 3. Então, o vetor produto vai ser igual a quê? Vai ser igual a 5 vezes... Vamos lá. Vai ser igual a n vezes o vetor, né? Mas quem é n? N é igual a 2. E o módulo de K? 5. Ok? Então, o módulo do vetor produto vai ser igual a 10. Veja que o nosso n aqui, ele é positivo. Então, o nosso vetor produto, ele vai ter o mesmo sentido do vetor K. Ok? Outro exemplo. Calcule o vetor produto de K para n igual a menos 3. Então, eu vou ter aqui menos 3. Vetor produto, módulo do vetor produto é menos 3 vezes o K. Certo? Então, menos 15 mais o módulo de P vai ser igual a 15. Logo, como eu tenho aqui, ó, que o nosso n é negativo, o nosso vetor P nessa situação, ele terá sentido contrário ao nosso vetor K. Ou seja, se K tem sentido para a direita, o nosso P vai ter sentido para a esquerda. Então, é bastante simples você fazer a multiplicação de um vetor por um número, certo? Real. Dando prosseguimento. Vejamos agora a questão da decomposição vetorial, certo? Então, o que é a decomposição? O que é a projeção vetorial? É você pegar um vetor, tá? E projetá-lo em um determinado eixo, seja ele o eixo das abscissas ou o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo X ou o eixo Y. Nada mais é que isso. E como é que a gente faz essa projeção, essa decomposição? Simples e prática. Vejamos. Suponhamos aqui, tá, que eu tenho esse vetor V aqui, ó. E eu estou tendo como referência o meu eixo X orientado para a direita. E o eixo X orientado para a direita, ele é positivo. Então, a projeção desse vetor é como se fosse a sombra dele no eixo X. Ou seja, eu tenho a lâmpadazinha aqui, ó, jogando luz nesse vetor. Tá? E aí a sombra é o meu Vx. Vx é a componente desse vetor V no eixo X. Veja que como o meu vetor V, tá? ele está aqui, ó, apontando aqui para a direita, certo? A minha projeção aqui, ó, ela também vai apontar para a direita. Então, a minha projeção ela é positiva. Por quê? Porque o eixo X para a direita, ele é positivo. Vamos ver aqui um outro caso, a projeção de um vetor V no eixo X. Mais uma vez, o meu eixo X, o meu eixo orientado para a direita, ele é o que? Positivo. Tá difícil, tá difícil. Vamos lá. Então, veja que o meu vetor V ele está apontando para a esquerda. E a projeção desse vetor é a sombra que ele vai fazer aqui no eixo X. Certo? Porém, a minha projeção vai ser o quê?
negativo. Por quê? Porque ela vai estar apontando para a minha esquerda. Ela vai apontar para a minha esquerda, tá? E como para a esquerda o valor de x é negativo, então meu vetor será negativo, certo? A componente do meu vetor v no eixo x, ela será negativa, tá? Então, projeção, decomposição, nada mais é do que fazer incidir uma sombra ou no eixo x ou no eixo y. Simples assim, ok? Então, vamos lá. Projeção. Decomposição vetorial é a projeção do vetor no eixo x, ou seja, no eixo das abscissas ou no eixo das ordenadas. Isso é que é a decomposição de um vetor. Tá? Nós temos aqui, no caso, o eixo x, que acabamos de demonstrar. Vx é a componente do vetor v no eixo x, ou a projeção de v em x. Vx é positivo se tem o mesmo sentido de x, mesmo sentido de x. E Vx é negativo se tem o quê? Sentido oposto a x. Simples assim. Bacaninha? Vamos lá, vamos dar continuidade a essa aula. Decomposição vetorial no eixo y. Então, eu tenho aqui um vetor v e quero saber quem é a projeção desse vetor v no eixo y. O que eu fiz? Joguei uma lanterninha aqui, ó. E aí, esse vetor v fez a sombra no eixo y. E essa sombra é dy, ou seja, a projeção do vetor v no eixo y. Tranquilex? Facinho? Vamos embora. Agora vamos brincar, tá, com os dois eixos simultaneamente. Veja que nós brincamos com o eixo x, brincamos com o eixo y, e agora vamos brincar com os dois para melhorar a sua percepção sobre o que está sendo feito. Você tem que entender qual é a dinâmica dessa situação. Bom, então vamos lá. Decomposição de V e suas componentes Vx e Vy perpendiculares entre si. Então, veja só. Eu tenho aqui um vetor V, okay? E esse vetor V, ele forma um ângulo θ, tá? Ele forma aqui um ângulo θ em relação ao eixo x, porque eu posso transportar esse eixo x para cá, certo? Então, a gente pode achar a componente de v sobre o eixo x e a componente de v sobre o eixo y. Então, quem é a componente de v no eixo x? Ora, vamos supor que eu pegue uma lanterna e jogue luz aqui, ó. Esse vetor V vai fazer essa sombra aqui, ó. Essa sombra aqui, ó. Certo? Essa sombra eu chamo de Vx. Se eu agora pegar essa lanterninha, colocá-la aqui e acendê-la, esse vetor V vai projetar uma sombra aqui no meu eixo Y. Então, Vy é a projeção do vetor V no eixo Y. Certo? Ok. Então, vamos agora
analisar quem é o seno e o cosseno nesse triângulozinho aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Quem é o cosseno do ângulo θ? Quem é o cosseno do ângulo θ? Cosseno é cateto adjacente ao ângulo, porque eu posso transportar esse Vx para cá, não posso? Então, cateto adjacente. Sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é o meu V. Então, a minha projeção do vetor V no eixo X é V cosseno de θ. Então, Vx, que é a minha projeção do vetor V no eixo X, é igual aqui a V cosseno de θ. Quem é o meu seno? O seno de θ, este ângulozinho aqui, que nós estamos trabalhando com ele, é cateto oposto. Esse VY eu posso transportá-lo para cá, botar ele aqui, VY, pode ser VX. Então, seno de θ é cateto oposto a θ, que é VY, dividido por V, que é a minha hipotenusa. Então, a projeção de V sobre o eixo Y, que é VY, é igual a V vezes o seno de θ. Ok, pessoal? Então, agora a gente já sabe como achar a projeção de um vetor no eixo X e como achar a projeção de um vetor no eixo Y. Facinho, facinho. Tá? Dando prosseguimento. Exercício de aplicação. Vamos lá. A gente tem que fazer questão para ir se familiarizando com a teoria. Ok? Então, chegou a hora. E o que, que ele pede aí? Determine o módulo das projeções de V sobre os eixos X e Y. Dados. V igual a 10. Seno de θ é 0,6. E cosseno de θ é igual a 0,8. Então, projeção de V sobre o eixo X, eu vou chamar de quê? De Vx. Certo? E quem é Vx? É V cosseno de Vx. Deixa eu apagar isso aqui. Legal. Vx é V cosseno de θ. E quem é Vy? Que é a projeção de V sobre o eixo Y. Vy é igual a V seno de θ. Agora é só substituir. Vx vai ser igual a V, que é 10, vezes cosseno de θ é 0,8. Então, Px é igual a 8. Vy, a projeção de V sobre o eixo Y é V seno θ. Quem é V? É 10, seno θ 6. Então, Vy é igual a 6, não. Também que você me corrigiu. 0,6. Então, Vy é igual a 6. Ok, pessoal? Tranquilex? Facinho? Sim ou não? Então, você ainda podia melhorar fazendo graficamente essas projeções. Quem é V, quem é Vx, usar o método ali do paralelogramo, tá? Para praticar. Aí fica a seu critério, ok? Vamos lá. Aplicação. Então, nós temos aí, né, uma questão de especialista.
Por quê? Porque você precisa saber como é que é cobrado esse tipo de assunto na prova. Né? Então, vamos agora resolver uma questão de especialista, que é o que nos interessa. Tá? Então, vamos lá. Considere o vetor A, cujas componentes nos eixos das abscissas e das ordenadas estão indicadas na tabela a seguir. Ou seja, eu tenho aqui um vetor A. AX é a projeção do vetor A no eixo X, que é igual a 6, e a Y é igual à projeção do vetor A no eixo Y, que é igual a 8. Acabamos de fazer uma brincadeirinha bem interessante agora. Certo? E aí, o que ele pergunta? Ele quer saber o mais importante. Ele quer saber quem é o módulo de A. O módulo de A. Quem é o módulo de A? Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Certo? Vamos fazer aqui graficamente. Certo? Para você enxergar melhor. A Y é 8. Ficou muito bem feito, não, mas vai dar para quebrar o galho. Ai, acabou, bagunçou tudo. Então vamos lá. Bora fazer aqui. E pronto, chique, hein? Então, aqui eu tenho eixo Y, aqui eu tenho o eixo X, aqui eu vou ter a minha projeção AX, certo? Aqui a minha projeção AX, que é igual a 6. Tá? Aqui eu vou ter a minha projeção AY aqui, que é igual a 8. Certo? Então, não vou fazer de novo. Pronto, vai ficar assim. AX igual a 6. E aqui é AY igual a 8. Eu posso pegar esse AY aqui, ó, e transportar ele para cá, ó. AY igual a 8. Certo? É o X. Então, transportando o meu AY para cá, ó, agora eu tenho o quê? Um triângulo retângulo. Tá? E aqui é o meu vetor A. Ora, então, eu posso dizer que eu tenho o quê? Um triângulo pitagórico aí, onde A é a minha hipotenusa. Então, A ao quadrado é igual a projeção do eixo A no eixo, projeção do vetor A no eixo X ao quadrado, que é quanto? 6 ao quadrado, mais projeção do vetor A no eixo Y, que é igual a 8. 8 ao quadrado.
Então, eu posso dizer que A ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. Logo, eu posso dizer que A igual a 100. A quadrado igual a 100. Ou, concluindo, A igual a 10. Então, o módulo de A, que é o que ele quer saber, é igual a quanto? Igual a 10. Qual é a resposta? Letra D. Então, pessoal, a gente foi brincando aí, né, com, com esses gráficos aí, com essas questões, né, e a gente viu que agora é só praticar, né? Só praticar. Com isso, a parte de vetores, ela fica concluída. Se você tiver algum questionamento ou alguma dúvida, vai lá nos comentários, ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e nós estamos aqui para ajudá-los. A física, ela requer um pouco de paciência para que a gente vá se desenvolvendo, praticando e com o passar do tempo a gente vai atingir sim o patamar que a gente deseja. É lógico que não vamos aprender física da noite para o dia. É lógico que o objetivo aqui não é ensinar física na sua profundidade para vocês. O objetivo aqui é ensinar física básica para que vocês atinjam o objetivo que é passar na escola de especialistas. Então, qualquer dúvida que surgir, qualquer questionamento, podem fazê-los aqui no comentário, tá bom? E aí, vamos seguir adiante com as próximas aulas e eu espero devagarinho ir trazendo um pouco mais de clareza para vocês, ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Fui!